Amigos, hoje vamos falar sobre genealogias. Quem não gosta de ouvir falar sobre genealogias? Deixa eu fazer uma pergunta. A primeira deve ser fácil. Quantos de vocês conhecem o nome dos vossos pais? Oi? Ninguém? Obrigado, João. Agora estava-me a assustar. Quem é que conhece o nome dos vossos avós? Quem é que conhece o nome dos vossos bisavós? Ainda vai, João, lá? Tetravós. A coisa começa a complicar quando nos começamos a afastar do tempo presente. E nas genealogias de Jesus, nós vamos ver uma coisa extraordinária. Por exemplo, a de Lucas, que é a genealogia mais longa, tem 77 gerações. 77 gerações. Determinada pessoa, filho de determinada pessoa, filho de determinada pessoa. 77 gerações. Isto não é algo comum, não é comum nós conseguimos estabelecer uma linha cronológica de familiar tão longa. Mas sabem porquê é que a de Jesus está estabelecida e é tão longa? Porque realmente Jesus não é como uma pessoa normal. Ele não é uma pessoa normal. Ele não é uma pessoa que nasce e que não tem significado da história. Toda a história que nós conhecemos aponta para Jesus. Toda a história aponta para aquele que é o Messias, o enviado do Senhor. E é por isso que nós conhecemos tão bem aqueles que vieram antes de Jesus. É porque toda a história aponta para aquele que veio para ser Senhor e Salvador da humanidade. E é por isso que quando nós pegamos em Jesus, podemos dizer que sabemos perfeitamente o que é que Ele veio fazer ao mundo. É que Ele já era esperado por séculos. Então, quem não conhece o nome dos tetravós, não fiquem tristes. Vamos ver hoje que muitas das pessoas que surgem na genealogia de Jesus são pessoas improváveis. O importante não é como chegamos aqui hoje. É aquilo que Deus quer que nós façamos hoje daqui para a frente. E assim como Ele escolheu homens e mulheres improváveis, Ele pode escolher cada um de nós para a sua honra e para a sua glória. A primeira coisa que vos quero dizer é que a genealogia de Jesus aponta para algo muito maior do que um mero nome. As genealogias de Jesus apontam para o centro da história da humanidade. Mateus começa e diz-nos, Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Desde o início da história, que Deus revelou à humanidade que havia um foco e uma meta. E essa meta era a vinda do Messias. Depois da queda, tornou-se claro que era preciso vir alguém para redimir aquilo que tinha acontecido. E apesar do povo ter achado que aquilo que era esperado era um rei que viesse salvar fisicamente Israel do seu opressor, essa nunca foi a finalidade do plano de Deus. O plano de Deus nunca teve como objetivo dar uma terra a um povo específico, mas que todos os povos pudessem ser salvos para regressarem à casa do Pai. Jesus vem... O nome original é Yeshua, que significa Yahvé salva. É um nome que tem peso. Mas havia muitos Jesus. Houve muitos Jesus ao longo da história. Mas o nosso Jesus não é só Jesus, é Jesus Cristo. Mas Cristo não é apelido. Não era o nome dele, Jesus Cristo. Cristo é título. Então, Yahvé salva, é a tradução literal de Yeshua, e depois Cristo significa o ungido. Aquele que é
ungido, que é escolhido para um propósito específico, e esse propósito específico é salvar a humanidade. Ele é o ungido de Deus e ele vem para salvar a humanidade. Ele vem para ser o rei de um reino que não é igual ao reino de Herodes, que não é igual ao reino de Roma. É o reino de Deus que ganha expressão visual, física, através da pessoa de Jesus. Ele é o rei que vem para reinar. Mateus e Lucas não registam a genealogia de Jesus para que nós conheçamos a história. Porque senão teríamos problemas porque elas são diferentes. O objetivo das genealogias que encontramos na Bíblia, quer de Mateus, quer de Lucas, é que são declarações teológicas profundas. E é por isso que nós as lemos. Porque elas são declarações teológicas poderosas. Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus. É isso que elas querem dizer. Jesus é o cumprimento de todas as promessas que foram feitas por Deus sobre a salvação da humanidade. E o culminar dessas promessas é quem? Jesus. É por isso que digna o teu nome, Jesus, de toda a adoração. Porque Ele é o cumprimento de todas as promessas. Ele primeiramente, diz Mateus, é o cumprimento das promessas de Abraão. Em Gênesis encontramos Deus a prometer a Abraão que através da sua descendência, o que é que vai acontecer em Gênesis 12, 2 e 3? Através da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Todas as nações. É essa a promessa. É por isso que Abraão aparece na genealogia. Todas as nações da terra serão abençoadas com a presença do Senhor. Vamos ler Gênesis 12, 2 e 3. Hoje vamos ler alguns textos, por isso tenho a Bíblia pronta para abrir. Gênesis 12, 2 e 3. E farei de ti uma grande nação. É a promessa a Abraão. E farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E agora? E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. O texto, quando é escrito para dizer somente aquilo que ele quer dizer. E se não fosse para abençoar todas as famílias da terra, mas só algumas, o que é que o texto diria? E algumas famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Mas a palavra não é algumas, é todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Esta é a promessa dada a Abraão. E, como nós sabemos, Abraão não viu o cumprimento da promessa. Isaac não viu o cumprimento da promessa. Jacó não viu o cumprimento da promessa. No Antigo Testamento, profetas, reis, não viram o cumprimento da promessa. Quem é que viu o cumprimento da promessa? Aqueles que viram Jesus ser morto, ressuscitar e ascender aos céus. Nós hoje sabemos que Abraão está nesta lista de nomes porque Jesus é o cumprimento verdadeiro de todas as promessas dadas a Abraão, de todas as famílias da terra serem abençoadas pelo nome de Jesus. Mas na genealogia não se pretende só dizer que todas as famílias da terra, que esta promessa foi cumprida. Há uma outra promessa também importante que tem que ser cumprida, que é, ele é filho de David. Se formos ler, e vamos ler, 2 Samuel 7, 12 e 13, 2 Samuel 7, 12 e 13, encontramos Deus a dizer a Natã para proclamar a David. Ou seja, Deus fala com o profeta e o profeta vai falar com o rei. E Deus diz a Natã para dizer a David. E aqui temos a segunda promessa importante que da genealogia, as duas neste caso, mas a de Mateus especificamente porque é o título quase da genealogia, deixa claro. Diz o texto, quando os teus dias se completarem, ou seja, quando David morrer e descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele, e ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Agora aqui, muito interessante, porque em Mateus, na genealogia aparece o nome de Salomão, porque este texto pode nos lançar diretamente para Salomão. Mas se formos a Lucas, não é o nome de Salomão que aparece na genealogia. Na genealogia de Lucas, o nome de Salomão desaparece.
A descendência para chegar a Jesus é por Natã, outro filho de David. Então não é sobre Salomão que nós estamos a falar nesta proclamação, nesta promessa. É sobre alguém maior do que Salomão. E alguém que virá para estabelecer um reino, que é um reino eterno, diz o texto. O reino que vai ser estabelecido, a casa vai ser edificada para o nome do Senhor, e essa casa qual é a casa? Nós pensamos, bem, é o templo. Não é o templo. Esta promessa aponta para Jesus. Então, se aponta para Jesus, nós não estamos a falar do templo, nós estamos a falar da igreja. Esse é o templo que vai ser formado de forma eterna e para sempre. E cujo rei será Jesus. Então, logo no início de Mateus, o que nós temos é uma proclamação teológica de que Jesus vem para cumprir as promessas. As promessas de todas as nações da terra serem abençoadas. E as promessas de haver um reino que vai ser estabelecido e durará para sempre. E será guiado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sobre a face da terra. Então, Jesus é o ponto culminante da história da redenção. Se formos lá a Colossenses, vamos passar agora para o Novo Testamento. Colossenses 1, 16 e 17. Paulo escreve à igreja que está a formar-se na cidade de Colossos e vai dizer, Colossenses 1, 16 e 17, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe ante todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, quando nós pensamos nas genealogias, nos nomes todos que aparecem, é a prova de que Deus está a conduzir toda a história para que isto que Paulo afirma em Colossenses seja uma realidade. Tudo aquilo que existe, existe para Ele, por Ele. E se Ele não existisse, nada daquilo que nós vemos existiria. Então, quando nós vemos os nomes das pessoas todas, as gerações, uma após a outra, o que nós somos chamados a compreender é que não se trata do nome das pessoas. Trata-se de para quem elas apontam, como falávamos na escola dominical hoje. E elas apontam para quem? Para Jesus. Elas só estão nestas listas de genealogias. Estas gerações só lá estão. Porquê? Porque elas apontam para Jesus. Não tem a ver com se eram boas pessoas, se eram más pessoas. Não tem a ver sobre aquilo que elas fizeram ou não fizeram. Não tem a ver sobre elas. Tem a ver sobre Jesus. Elas apontam para Jesus. Elas apontam para Jesus. Então, ao olhar para os nomes que encontramos na Bíblia, quer em Mateus, quer em Lucas, vemos que toda a Bíblia aponta para Jesus. No Antigo Testamento ele é a promessa. Nos Evangelhos ele é a revelação. No Novo Testamento ele é a redenção. E em Apocalipse ele é a consumação da história. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Por isso é que eu vos digo muitas vezes, se queremos ler a Bíblia, e há textos muito complicados, coloquem Jesus como lente de leitura. Se colocarem Jesus como lente de leitura e não compreenderem o texto e ele for ofensivo para vós, a culpa não é da Bíblia, somos nós que não estamos a compreender aquilo que está a ser dito, porque toda a Bíblia aponta para Jesus e nós acreditamos que a Bíblia não se pode contradizer, que nosso Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, se nós não estamos a compreender, se há algum texto que nós não estamos a compreender, tem a ver com a nossa chave de leitura e não com a Bíblia, porque toda a Bíblia fala e aponta para quem? Para Jesus. Ele é a consumação de toda a história. Tudo foi criado para Jesus. E sabem uma coisa? Se tudo foi criado para Jesus, o que é que isso significa sobre a nossa vida? Para que é que a nossa vida foi criada? Para Jesus. Havia um amém. Glória a Deus por isso. Para quem é que a nossa vida foi criada? Quando tiverem a passar por tribulações, são chamados a recordar o quê? A vossa vida foi criada para quê? Para Jesus. Não foi criada para as tribulações, não foi criada para atingirem objetivos pessoais, não foi criada para fazerem um nome e chegarem ao céu como Babel. A vossa vida foi criada para quem? Para Jesus. É para isso que a vossa vida, que a nossa vida foi criada. Para dar honra e glória a quem? A Jesus.
Agora, as genealogias mostram, porque muitas vezes nós pensamos, bem, a nossa vida foi criada para Jesus, epá, mas a minha vida, na realidade, não parece nada criada para Jesus. Porque eu falho, eu peco, Deus diz-me para ir para a direita, eu vou para a esquerda, eu devia orar e não oro, eu devia ter tempo de leitura da palavra e não tenho, depois arranjo desculpas, eu faço escolhas que não, certamente, claramente, não são aquelas que Jesus faria se estivesse no meu lugar, e isso começa a bloquear-nos. Pois bem, as genealogias trazem uma coisa fantástica para nós, é que elas vão dizer-nos que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir o seu plano. Não é sobre nós, amigos. É sobre Jesus. Não tem a ver com a nossa perfeição ou com a nossa santidade ou com a nossa imperfeição. Tem a ver com o plano do Senhor. Deus escolhe as pessoas que quer para que o seu plano seja feito. No Antigo Testamento, no mundo antigo, as genealogias vinham através do homem. Então, normalmente, nas genealogias só aparece o nome de homens. Se formos ver as genealogias, bíblicas ou não, só aparecem nomes de homens. O A, filho do B, mas sempre através dos homens. E o que chama muita atenção em Mateus é que, de forma radical, ele coloca lá 4 mulheres. Na verdade, coloca 5, uma é Maria, mas depois coloca mais 4 mulheres na genealogia. E todas elas com histórias que nós diríamos que são, no mínimo, peculiares. Para dizer o mínimo. Então, a primeira mulher que aparece é Tamar. E ela é expressão de engano, mas também de redenção. No versículo 3 de Mateus, o texto diz-nos, Judá era filho de quem? Falávamos há pouco. E quem é que era a mãe de Judá? Era aquela que ele amava muito? Então Judá gerou de Tamar. Tamar era mulher de Jacó, de Judá, aliás. Já vamos ver. Judá gerou de Tamar, Fares e Zará. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Em Gênesis 38, encontramos a história onde vemos Tamar, esta mulher. E Tamar era nora de Judá. Entretanto, o marido de Judá morreu. O marido de Tamar morreu e, pela lei do levirato, o filho a seguir deveria assumir a responsabilidade do casamento de Tamar. A questão é que nenhum dos filhos de Judá queria assumir isto. E porquê é que tinha que se assumir a responsabilidade mediante uma pessoa que ficava viúva e não tinha filhos homens? Porque senão ela iria morrer à fome. Basicamente, ela não tinha sustento, não tinha ninguém que a sustentasse, não teria descendência e ela iria morrer à fome. Ela iria perder as terras, iria perder tudo e não tinha como subsistir. Então a lei dizia que se uma mulher morresse, não tinha um filho homem, já nem sequer era criança, tinha que ser um filho homem, que já trabalhasse, não houvesse um filho homem, então o filho, um dos filhos, teria que assumir esse casamento. Só que os filhos meteram-se todos de parte, porque o nome do filho que dessem a Tamar não iria ter o seu nome, iria ter o nome do falecido, do irmão que tinha falecido. Então nenhum dos filhos de Judá quis Tamar. E Tamar começou a passar por muitas dificuldades. Então engendrou um plano. Tamar vestiu-se como uma prostituta, colocou-se à beira da estrada e enganou Judá. E engravidou de Judá. Então vai aparecer o Fares e Zará. Agora, ao olhar para a história de Gênesis 32, nós o que vamos ver é que, como uma escandalosa extensão daquilo que é a miséria humana, pode ser também usada para a manifestação profunda da presença de Deus, porque Deus não descarta aqueles que a sociedade rejeita. Aqueles que a sociedade rejeita, Deus não descarta. Não é essa a forma como Deus avalia a vida das pessoas. Tamar foi rejeitada, vendeu o seu corpo ao seu sogro, mas a sua descendência vai fazer com que nasça quem? O Messias, o Salvador da humanidade. Ela viu o que vai acontecer, ela consegue alcançar aquilo que vai acontecer? Não.
Às vezes nós estamos tão focados na nossa vida que nos esquecemos que não se trata de nós. Nós podemos não ver nunca o cumprimento das promessas. Nós podemos não viver a plenitude daquilo que gostaríamos, mas não é sobre nós. É sobre o plano de Deus. E o plano de Deus pode não se concretizar durante o nosso tempo de vida. Por isso, quando falamos em teologias como a teologia da prosperidade, que é tudo para aqui e agora, nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia, uma e outra vez, nos vai dizer, não é sobre nós, é sobre o tempo do Senhor, pode não se cumprir no nosso tempo. Mas temos que ser fiéis, porque aquilo que o Senhor planeou vai ser cumprido. A segunda história que vos quero trazer sobre uma mulher que aparece na genealogia de Mateus é Raabe. E Raabe transforma-se de prostituta em heroína da fé. Mateus 1,5 diz-nos: Salmão gerou de Raabe, Boaz ou Buz, depende das traduções. Boaz gerou de Ruth Obed, Obed gerou de Jessé. Raabe era uma prostituta de Jericó, que escondeu os espiões israelitas quando eles saíram do Egito e queriam invadir, chegar à terra prometida. Eles tiveram que ir ver as cidades para saber se tinham capacidade de tomar as cidades ou não, porque eles ainda achavam que era sobre eles, que era o mérito deles, que era a capacidade deles que iria fazer com que conquistassem as cidades. Então eles enviaram espiões para ver se tinham essa capacidade de conquista. E Raabe salvou estes espiões da morte. E aos olhos da nossa sociedade, nós olhamos para Raabe e ela era uma prostituta. Nunca iria estar na linhagem de alguém tão importante como o Messias, o Filho de Deus. Como é que o Filho de Deus tem essas pessoas na história? Como é que é possível que alguém tão importante, como é que Deus não colocou só reis e rainhas, pessoas com o passado imaculado, naquilo que seria a descendência do seu filho? Mas o que nós vamos encontrar é pessoas como Raabe, uma prostituta, que depois, em Hebreus, ela vai estar aonde? Ela vai ser reconhecida como uma heroína. Diz Hebreus 11:31, pela fé. E Hebreus, o escritor de Hebreus não se corta nas palavras. Ele não doura a pílula. Ele vai dizer, pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os obedientes, pois acolheu em paz os espias. Hebreus, o escritor de Hebreus vai colocar Raabe na categoria de heroína de Israel. Reconhecendo o seu passado. Reconhecendo como é que ela ganhava a vida. Mas reconhecendo também que pela fé ela se transformou em heroína do povo. Ou seja, Raabe entrou na lista dos heróis. Isso apesar do seu passado. Amigos, Deus não nos define pelo nosso passado. Não é isso que Ele faz. Ele não olha para nós enviamos o currículo e pelo currículo Deus vai dizer, bem, pelo teu currículo tu não tens possibilidade de entrar neste trabalho. O que tu fizeste não é aceitável e nós não queremos que a comunicação social depois vá ver se tu tens ou não rabos presos no teu passado, então tu ficas de fora. Não é assim que Deus trata os seus filhos, aquilo que Ele escolhe. Deus escolhe-nos não pelo nosso passado, mas pelo nosso presente e futuro. Pela forma como nós vamos ser obedientes no presente e no futuro àquilo que Ele pede que nós façamos. Não importa onde começamos, importa o caminho que precisamos trilhar a partir deste momento. Então não importa a forma como chegaste aqui hoje. Importa o que queres fazer com aquilo que Deus te diz hoje, que é importante que tu faças. Como dizíamos também na escola dominical, quem não vem à escola dominical, por favor, está a ser extraordinário o ensino da escola dominical. Como dizíamos na escola dominical, nós podemos tentar agradar a toda a gente, mas nós em algum momento vamos ter que escolher a quem é que queremos agradar. Se queremos viver debaixo da vontade do Senhor, seguindo a vontade do Senhor, ou se vamos nas ondas daquilo que a sociedade que está à nossa volta diz que é aceitável, seja de direita, seja de esquerda, seja o que vocês possam imaginar. Nós vamos ter que decidir em algum momento quem é que queremos agradar. A terceira mulher que aparece na genealogia é Ruth.
Ruth também aparece no versículo 5 que lemos há pouco, e ela é uma estrangeira, só que não é uma estrangeira qualquer, é uma estrangeira que é de Moab e que Deuteronômio 23 diz claramente: com estas pessoas vocês não se vão envolver. Está proibido vocês casarem, meterem-se com as mulheres de Moab. E quem é Ruth? Uma moabita. Uma moabita que vai entrar dentro da história do povo de Deus. Ela casou com Boaz, que era filho de Raab. Isto começa a ficar um bocado complicado, não é? E sabem quem é que é Ruth? Quem? Não é a avó, é a bisavó. A bisavó de David. Então, para que David nascesse, aquele para qual a promessa de reino eterno vai ser dita, vem uma mulher de Jericó, que era prostituta, que vai ter um filho que vai casar com Ruth, uma moabita, e depois o seu bisneto vai ser o rei David. A história de Ruth lembra-nos que o Evangelho não é sobre mérito. Ruth não tinha mérito nenhum. Seria excomungada, seria enviada embora. E Noemi tentou. Vai-te embora, eu não tenho nada para te oferecer. E ela disse: o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E daqui vai nascer o rei David, porque não é sobre mérito, é só sobre graça. Quando falamos de Jesus, é só sobre a graça dele em nós. E depois, a quarta mulher que encontramos é Betseba, que da graça, que do meio do fracasso surge a graça. Mateus 1,6 diz-nos: e Jessé gerou o rei David. David gerou, nem trata pelo nome aqui o texto, daquela que havia sido mulher de Urias, porque o texto quer dizer muito claramente, o nome da pessoa não interessa, mas aquilo que o rei David fez a Urias é importante. Porque as genealogias não é sobre os nomes, é sobre Jesus. E o que nos está a ser dito é, já na genealogia está-nos a ser dito, David e Betseba cometeram adultério. David vai matar Betseba e mesmo assim, e vai haver consequências. O primeiro filho que eles tiveram, gerado em adultério, vai o quê? Vai morrer. Ou morreu, neste caso, porque a genealogia é depois. Mas mesmo assim, vai vir aquele que irá dar sequência ao plano de Deus. E daí virá o Messias. Deus transformou uma história de pecado e tragédia num testemunho de redenção e graça. As escolhas foram de David, até provavelmente mais do que de Betseba. Ele era o rei, ele podia fazer o que quisesse. Mas as escolhas de David não impediram que o plano de Deus se cumprisse. Mas não estamos só a falar de mulheres. Também há homens. E homens que igualmente têm falhas clamantes. Então, logo por Abraão, o homem que duvidou. Diz-nos, Gênesis 16, que Deus prometeu um filho a Abraão, mas ele e Sara deu o toque e ele aceitou. Acharam que o plano de Deus podia ter ali alguma falha. Então, já que o plano tinha falhas e ele não conseguia ter filhos, vamos lá resolver isto e toma lá Agar para te dar um filho. E, na dúvida deles, nasceu um filho fora do casamento de Abraão e de Sara. Tentaram ajudar Deus e está a dar uma grande confusão. Venham à escola dominical, lá podem compreender a confusão que isso deu. Mas mesmo assim, Deus manteve a sua promessa. E Isaac nasceu. É que as nossas falhas não podem anular as promessas. Uma coisa que nós temos que ter muita noção, amigos. Todos nós temos falhas, mas as nossas falhas não vão anular as promessas. Se Deus tem alguma coisa prometido para ti e tu falhaste, isso não muda a promessa. Pode dificultar o caminho, mas não anula a promessa. A promessa de Deus não muda. Jacó, o enganador, mas depois, miraculosamente, é transformado em Israel.
o nome pelo qual vai ficar conhecida a nação. Em Gênesis 27 vemos como Jacó engana o seu pai, roubando a progenitura do seu irmão mais velho, Esaú. Mas Deus vai transformar a vida de Jacó ao longo da sua história, porque não é sobre ele. Vai mudar o seu caráter. E quando muda o seu caráter, muda o seu nome. Já não vai ser mais Jacó. A partir deste momento, o teu nome é Israel. De ti vão nascer nações. Mesmo com um começo tortuoso, ele torna-se o patriarca das 12 tribos de Israel. E David, como falávamos já há pouco, o homem segundo o coração de Deus que pecou gravemente. E nós estamos a falar de um pecado simples. O adultério já era grave o suficiente. Mas ele matou um homem. Mandou um homem à morte. Para poder ter aquilo que o seu coração cobiçou. E este homem, que em 2 Samuel 11 e 12, vamos ver como o grande rei David cai em pecado. Podem ver aí toda a história, encontra-se em 2 Samuel 11 e 12. Mas mesmo assim Deus restaura-o, firma com ele uma aliança, porque Deus não desiste de nós quando nós erramos. Deus pode ter prometido alguma coisa há muito tempo atrás e tu seguiste os teus caminhos tortuosos. E agora achas que a promessa de Deus já não é para ti. Deus não muda porque nós mudamos. Deus não muda. Se há uma promessa feita para nós, ela vai cumprir-se. É só estarmos dispostos a voltar para o caminho que Ele escolheu para nós. Este homem cometeu adultério, mandou matar um homem, e mesmo assim Deus continuou a dizer: a minha promessa mantém-se. A minha promessa mantém-se. Então, o que aprendemos com estes antecedentes de Jesus? Já abram em 1 Coríntios 1, 27 a 29. O apóstolo Paulo vai dizer-nos, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 1, 27 a 29. Já vimos que há nomes, há cerca de 1/3 dos nomes que nós nem sabemos quem são, nas genealogias. Só aparecem aqui, por isso nós não fazemos ideia como é que foram as suas vidas. Agora, o que vai dizer o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Não é sobre os nomes das genealogias, é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. O que aprendemos a olhar para estas genealogias é que a graça de Deus é maior do que os nossos erros. Seja qual for o teu erro, os erros do teu passado, a graça do Senhor é maior que os teus erros. Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Deus não escolhe quem é perfeito. Ele qualifica aqueles que Ele escolhe porque molda segundo a sua vontade. E ninguém está fora do alcance do amor e do propósito de Deus. Ninguém. Não há ninguém hoje que possa dizer: Deus abandonou-me e Ele não quer saber de mim. Qualquer um de nós, seja que a idade tivermos, da irmã Virgínia, que é a mais velha hoje que está connosco, ao mais novo, que é o Mateus, o Francisco. Tá. Não ouvi ainda. Seja o Francisco, ninguém está fora do alcance de Deus. Deus usou prostitutas, mentirosos, estrangeiros pagãos e pecadores. Se Ele usou estas pessoas, também te pode usar a ti. Também me pode usar a mim. Não depende do nosso passado, depende da forma como respondemos à sua chamada. Talvez já aches que falhaste diante de Deus e que Deus não te pode usar, mas olha para a genealogia de Jesus, tu vais ver que isso não é verdade. O que define a nossa vida não são os nossos erros, é a redenção do Senhor. Agora, vamos abrir Apocalipse, estamos a aproximar-nos do final e vamos concluir. Apocalipse 22, 13. Apocalipse 22, 13. Texto conhecido: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Depois que percorremos a genealogia de Jesus, percebemos que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir o seu plano. Deus está no controle da história, mesmo que muitas vezes achemos que não. Mesmo quando não entendemos os caminhos que estamos a percorrer, Ele continua no controle da história e o que Ele disse que iria acontecer, vai acontecer. Porque o foco nunca foram os nomes que estão nas genealogias. O foco nunca foram os nomes. Nem sequer as suas histórias. O foco nunca foram... Quando olhamos para o Antigo Testamento, o foco não é as histórias específicas daquilo que aconteceu, mas aquele sobre o qual todos os nomes da história irão dobrar o joelho. Jesus Cristo. Abraão foi chamado, David foi escolhido, reis vieram, reis desapareceram, mas tudo apontava para Jesus. Tudo aponta para Jesus na Bíblia. O propósito na genealogia de Jesus é para revelar que aquele que era esperado desde o início finalmente estava a chegar. Jesus Cristo chegou. O Filho do Deus vivo está entre nós. A nossa vida não deve gerar nunca em torno de nós mesmos, porque se está a gerar neste momento, se a tua vida está a gerar em torno de ti mesmo, é muito provável que em algum momento da tua vida fiques completamente desesperado diante daquilo que vives. Porque o propósito principal vai desaparecer da tua vida e quando não tiveres nada que camufle isso, não saberás por onde te virar. O nosso propósito só faz sentido quando entendemos que a vida que nós vivemos não é sobre nós. É sobre Jesus em nós. É sobre aquilo que Ele quer fazer com este mundo. A redenção que quer trazer. Filipenses 1,6 diz-nos isto ao certo disto. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra já foi começada em nós, porque nós fomos criados para quem? Para Jesus. A boa obra já começou. E ela vai ser aperfeiçoada até o dia que o Senhor chegar, se nós o aceitarmos como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus usou pessoas que falharam, estrangeiros rejeitados, para fazer que da sua linhagem viesse o Messias. Ele também te pode usar a ti para aquilo que Ele tem preparado e planeado, para aquilo que falta ainda viver. A história não acabou. O Senhor voltará. E até esse momento, o seu plano irá ser cumprido. E Ele escolhe pessoas como nós. Como eu e como tu. Deus não escolhe perfeitos. Ele transforma aqueles que escolhe à sua imagem. Assim como Deus usou cada um daquela lista, Ele pode usar-te a ti para o seu plano. Agora, a questão principal é se tu sabes que o teu nome está ou não escrito no livro da vida. Tu tens a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Vejam, em Lucas 10, nós não vamos ler, Lucas 10, 17 a 20, encontramos o regresso dos 70 que são enviados em missão. Jesus envia 70 discípulos em missão e eles regressam e vêm completamente felizes porque os demónios submeteram-se à sua palavra. E no versículo 20, Jesus vai dizer, não vos alegreis, porque os espíritos se submeteram a vocês. Não é por isso que devem estar alegres. Não devem estar alegres por aquilo que acharam que fizeram. Mas alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos no céu. A questão não é as circunstâncias. É se os nossos nomes estão escritos no céu, se nós somos obedientes. E os nossos nomes estão escritos nos céus. As genealogias de Mateus e de Lucas registram nomes daqueles que levaram à vinda do Messias. Mas a questão mais importante para cada um de nós não é se o nosso nome está em alguma genealogia humana, é se o nosso nome está escrito no livro da Bíblia, no livro da vida. Porque se está, devemos viver de acordo com isso. Deus tem um plano soberano, mas nós temos que responder em fé e obediência. Muito a sério, tu já entregaste a tua vida a Jesus? Se hoje Deus estivesse a escrever uma história de fé, e Deus escreve muitas histórias de fé, o teu nome estaria lá?
E estaria lá como um desconhecido completo. Ou como alguém que, como Raab, vai ficar conhecido como um herói da fé. Jesus veio para redimir pecadores e esta é a tua oportunidade de fazer parte do plano de salvação. Ele está a chamar-te e Ele chama-te constantemente. Ele não desiste de ti. Mas não desperdices uma vida. Não desperdices a vida. Hoje, a salvação, tal como aconteceu com Zaqueu, pode chegar à tua casa. Se estiveres disposto a convidar Jesus para ser Senhor da tua vida. Se estiveres disposto a seguir o que Ele significa. Vejam, Jesus a Zaqueu não disse nada daquilo que ele tinha que fazer. Mas ele, diante da presença do Senhor, ele sabia exatamente aquilo que tinha que fazer. E todos nós, diante do Senhor, eu acho que sabemos exatamente aquilo que temos que fazer. Mas continuamos a negociar. À espera que chegue o momento certo disso acontecer. E isso significa que Jesus ainda não entrou na nossa casa. Está na porta, do lado de fora. E nós estamos a dizer, Senhor, ainda não arrumei o suficiente para tu entrares. Mas tenho que vos dizer uma coisa, se estão à espera de arrumar completamente a vossa casa antes de Jesus entrar, pode ser que Ele nunca entre. Porque nós somos muito bons. Nós fizemos agora a mudança, a mudar as coisas de sítio, mas continua tudo dentro de casa. Caixas. E mais caixas. Então convidem Jesus para entrar em vossa casa. Se já conheceste Jesus, lembra-te que a tua vida deve ser vivida para a sua glória. Porque não é sobre o teu nome, não é sobre a tua história. É sobre a vinda de Jesus, a primeira e a segunda vinda de Jesus. Se ainda não tomaste a decisão, hoje podes responder ao convite.